Há um versículo em Hebreus que mexe muito comigo, me faz refletir sobre como eu estou lidando, como nós estamos lidando com o sacrifício de Jesus na cruz. Esse versículo está em Hebreus 10, 26 e 29. É um versículo muito forte e eu queria ler para vocês. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, se cometermos atos que ofendem a Deus, mesmo depois de Jesus ter se entregado como sacrifício único para perdão e limpeza dos nossos pecados, é como se eu estivesse dizendo em alta voz para Jesus: o que você fez não teve significado para mim, não teve valor algum. Essa frase é até dura demais, é pesada. Mas quando eu peco conscientemente e eu insisto nesse erro, eu estou dizendo isso para Jesus. Quando nós pecamos, nós não ofendemos a nós mesmos, mas a Deus. Nós desprezamos descaradamente o seu amor e toda a promessa que Ele fez para nós de salvação. E é como se eu estivesse dizendo não para tudo que Ele me prometeu. A vida dele em mim, o amor dele dentro de mim, a eternidade com Ele. Mas Mari, como assim? Não, eu não estou fazendo isso. Eu só cometo esses atos porque eu não tenho forças para não fazer. Talvez você possa pensar isso. A gente pensa assim. Talvez você não teve mesmo a intenção de fazer isso, ou pensar assim, ou dizer isso para Deus, porque você não valoriza o que Jesus fez, ou não sei. Só que quando nós pecamos, é isso que nós fazemos. Nós permitimos dar lugar para nossa carne. Porque o pecado ofende a Deus, sabe? Ofende de tal forma que a gente nem pode imaginar. É uma ofensa, fere Ele, entristece. É como se Deus chegasse, olhasse para nós em pecado, mesmo depois de todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus poderia pensar, poxa, eu morri por causa deles. Por causa desses atos, eu morri na cruz. Para que eles fossem, para que eles não pudessem ser destruídos pelo pecado que aprisionavam eles. E eles ainda continuam permitidos serem dominados pelo pecado, mesmo depois de eu pela minha morte, eu libertá-los. Eu fico imaginando Deus pensando dessa forma. Porque antes nós éramos escravos. Nós éramos totalmente dominados pelo mal. Mas quando Jesus morreu, Ele passa a nos tornar livres nele. Eu já não sou, você não é mais preso ao pecado. Eu passo a ser livre, mas para viver esse amor e fidelidade com Jesus. E mesmo depois, como um ato imaturo e de ingratidão, eu aceito mesmo, estando livre de todo o pecado, eu aceito ficar aprisionado pelo diabo, pelos erros. Quando nós obedecemos a Deus, nós demonstramos amor e gratidão por tudo o que Ele já fez por nós. A obediência é uma forma de expressar a nossa fé e a nossa confiança, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós e que os seus caminhos são perfeitos, assim como está em João 14,15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. É através da nossa obediência que nós demonstramos o nosso amor a Deus e a nossa gratidão por tudo que Ele já fez e está fazendo hoje por nós. Eu sou um ser humano e eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Eu sei também o quanto é difícil lutar contra a carne, contra as bandejas que o diabo oferece, que são tão chamativas. Eu reconheço o quão difícil é porque eu sou falha.
Mas eu sei também que hoje você já não é mais dominado e controlado pela nossa carne. Nós não somos mais dominados pela nossa carne. Na verdade, é isso que eu preciso, né? Não permitir, não ser dominado. Isso depende de mim também. Assim como está em Romanos 8, 9 e 10. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas agora pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Isso depende de mim. Quando eu busco pelo Senhor, ele vem. E ele me enche do seu Santo Espírito. Aí sim, ali eu passo a ser dominada pelo Espírito de Deus, que é manso, puro, verdadeiro e fiel. Ele me fortalece, ele me consola e ele me orienta. Mas eu preciso buscar pelo Espírito Santo para conseguir lutar contra a minha carne. E como que eu quero vencer isso? Sim, nem mesmo eu tenho buscado ter essas práticas diariamente, né? Que nos ajuda com a oração. Como eu quero vencer o mal com as minhas próprias forças. Não dá. O pecado vai me dominar. Porque nós não estamos conectados e fortes o bastante para vencê-lo. Mas quando eu busco pela força do Senhor e me alimento da sua palavra, ele faz o meu espírito estar mais forte. E eu faço isso lendo a Bíblia diariamente. Não para cumprir um ritual, porque eu preciso ler, mas é ler porque você entende, porque eu entendo que é através da palavra. Ali eu vou encontrar direções, forças em Deus para vencer tudo. A oração é um meio de comunicação com Deus. Através dela eu posso pedir ajuda e orientação. E uma das coisas que ajuda muito é quando nós temos comunhão com outros cristãos. Porque ele nos ajuda a crescer espiritualmente e a receber encorajamento e apoio. É importante evitar situações que possam nos levar à tentação e à desobediência. Isso talvez pode significar, se você acha que é nessa área que você tem falhado muito com Jesus, é afastar de certas pessoas, lugares, atividades que nos prejudica a caminhada com Cristo. E por último, que é o mais importante também, se algo tem te tentado, lute contra, ore pedindo forças ao Espírito Santo. Reconheça isso em oração. Eu já passei por isso, já tive que lutar contra algo que eu só consegui vencer porque eu orei clamando por misericórdia pelo Espírito Santo. E ele veio e me ajudou. Isso, sabe, a gente precisa reconhecer para Deus, claro, que nós precisamos dele. Deus, eu tô aqui e eu não consigo lidar com esse pecado. Me ajude a vencer isso. Me ajude a vencer, sabe, a minha carne que tem gritado. E ele jamais vai negar isso para você. Nós fazemos isso porque ele nos amou primeiro. E assim eu passo a ser grato e eu valorizo tudo que ele fez, que Jesus já fez por mim. Eu queria fazer uma oração com vocês, pedir por essa graça ao Senhor, para que ele nos ajude. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia agora. Nos ajude, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a vencer todo o mal, Pai, que vem para nos afastar do Senhor, todo desejo da nossa carne. Livra-nos, Pai, das armadilhas de Satanás. O Senhor já nos deu liberdade na cruz, já nos deu a salvação. Hoje eu sou livre, nós somos livres. O seu filho é livre, não é mais dominado pelo diabo e pelo pecado. Pai, ele tem força no Senhor para sair desse pecado de estimação que trava ele, que faz com que ele seja ingrato, que faz com que nós sejamos ingratos, porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado faz com que a gente demonstre que nós não te amamos. Então, se eu tenho demonstrado através do meu pecado que eu não te amo, eu preciso me libertar disso, porque não é justo contigo. Fortalece o seu filho hoje, Pai, que ele possa buscar pelo teu doce Espírito, para que o teu Espírito encha de toda graça e temor, para que ele consiga lutar contra talvez um pecado que domina há anos, Jesus, e que impede de ter um relacionamento tão infinito, justo e fiel contigo, Pai. Em nome de Jesus, seja, Pai, seja graça em nós, o seu amor em nós, e tenha misericórdia das nossas almas. Nós estamos em um mundo carnal, Pai, mas nós precisamos entender que nós precisamos viver em um mundo carnal, em um mundo humano, mas vivendo o espiritual, porque o inimigo não para, não descansa, ele quer nos tirar da sua presença.
Em nome de Jesus, Pai, nos ajude nisso. Eu te agradeço. E eu agradeço por essa vida que tem assistido esse vídeo, Jesus. Amém.